Olá amigos, graças a Deus, bom dia ou boa noite Japão, bom dia Brasil, mais uma vez juntos aqui no nosso momento da palavra, no momento onde estaremos compartilhando da palavra de Deus, uma palavra de edificação, de fortalecimento, uma palavra de encorajamento para a sua vida. Você que porventura talvez se encontra sedento de Deus, necessitado de Deus, de um socorro de Deus, você que precisa verdadeiramente de um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Você sabe que todo ser humano é uma alma sedenta de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança dele, e quando Deus nos fez, Ele não nos fez para vivermos separado dele. O homem não foi criado por Deus para viver uma vida distante dele, mas nós somos criados por Deus para que viéssemos hoje a ter, hoje sempre, uma vida em comunhão com Ele, estamos ligados a Ele, e é justamente esse o propósito de Deus, quando Deus criou lá Adão e Eva, para que eles viessem a viver uma vida em comunhão com Ele. E Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, na cruz por nós, que morreu e ressuscitou, deu a vida dele por nós, para que hoje nós fôssemos reconciliados através de Cristo Jesus, e hoje nós tivéssemos uma comunhão real e verdadeira com Ele, através do nosso Senhor Jesus. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, Ele é a ponte, é através de Jesus que nós somos ligados, é Ele que nos liga, é Ele que nos faz a chegar, Ele é o caminho que nos faz a chegar até a Deus, até a sua presença. Então, somente através do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós nos achegamos a Deus. O Senhor Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não a dou como a dá o mundo. Veja que muitos vivem uma vida sedenta de Deus, buscando essa paz, paz na alma, e somente o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. Então a palavra de Deus, ela nos revela Jesus, e ela nos encoraja nós a buscarmos a Ele, a nós a buscarmos a sua presença, para que através dele nós venhamos receber vida, nós tenhamos vida. Seja bem-vinda Daniela, seja bem-vinda Marília Moraes, a paz, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Um bom dia Brasil, bom dia Japão, boa noite Japão, você que está no Japão, nosso boa noite. Daniela escreveu aí, boa noite família do Japão, boa noite. Daniela é da nossa família lá no Brasil, uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida grandemente, sua família. Forte abraço para o Davi, servo do Senhor aí, o varãozinho abençoado, que Deus abençoe grandemente a vida de todos aí. E aqueles que estarem se achegando durante a nossa transmissão, que o Senhor possa falar ao nosso coração, falar ao seu coração, e possamos ser renovados, encorajados e fortalecidos no Senhor. Eu gostaria nessa noite de compartilhar a palavra que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Aqui diz assim, os dois fundamentos. E a palavra de Deus, ela é bem direta, ela é bem objetiva. O Senhor Jesus, Ele aqui nos ensina sobre nós firmarmos a nossa fé nele. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E mais, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. E ele diz mais no versículo 49:
mas o que ouve a palavra de Deus e não a pratica, não a obedece, não dá ouvidos à voz do Senhor, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre uma terra sem alicerces. É como construir uma casa sobre areia movediça, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu gosto muito desta palavra que o Senhor Jesus, ele nos exorta e nos ensina sobre nós obedecemos, ouvimos a voz de Deus. Às vezes o nosso problema é porque não é falta de ouvir ou falta de conhecer. Muitos de nós ouvimos a palavra, conhecemos a palavra, mas não nos sujeitamos a ela, não a obedecemos, quer dizer, não praticamos, não colocamos em prática. E aqui o Senhor Jesus, ele fala do homem que pratica e o homem que não pratica. O que pratica é semelhante àquele que foi construir uma casa, cavou alicerces e cavou fundo ali até chegar na rocha firme, onde ali a terra estava alicerçada e firme. Ali, sobre aquela rocha, ele alicerçou, levantou a sua casa, e quando as tempestades vieram, o rio se arrojou, se levantou, as tempestades, o vendaval veio, a casa permaneceu, porque ela estava firmada na rocha. Ele está dizendo assim, aquele que tem ouvido a palavra de Deus e tem firmado a sua vida ou a sua fé na palavra do nosso Senhor Jesus. Aqueles que têm firmado a sua vida, não têm olhado as circunstâncias, não têm olhado as adversidades, as dificuldades. Aquele que tem aberto profunda vala, quando fala que abriu profunda vala, significa o que? Esforço, significa gastar tempo, significa fazer além do que a maioria talvez esteja fazendo. É o diferencial na vida cristã, na vida do cristão. Ele faz algo mais, algo além. A fé dele é prática, a fé dele não é apenas de boca, não é apenas um abrir de boca e dizer assim, eu creio em Deus. Não, mas essa fé é com obras, essa fé é com atitudes, essa fé é aquele que buscou fazer mais para o Senhor, buscou viver uma vida em comunhão com Deus. Aqui houve quebrantamento, houve rendição, ele se rendeu a Cristo, ele se quebrantou ao Senhor, arrependimento de pecados, abandono de pecados, confissão de fé, entrega da vida, viver por fé. Quer dizer, ele alicerçou a sua vida na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. É quando o homem ele busca colocar ou nortear a sua vida alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a vontade do Senhor. O homem ele olha para a sua vida, ele faz um raio-x, ele diz assim, Senhor, que área da minha vida está fora da sua palavra, eu quero colocar minha vida de acordo com a sua palavra, eu quero colocar minha vida de acordo com a vontade do Senhor. E ele então coloca a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ele é norteado não mais segundo o curso deste mundo, não segundo mais os seus pensamentos, não segundo mais os seus achismos, não segundo a filosofia desse mundo, mas ele é guiado segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. E ele diz que é o segundo homem, aquele que ouviu a palavra do Senhor, mas ele não se preocupou em construir uma alicerce, ele se preocupou apenas com a construção da casa, porque as duas tinham semelhanças, as duas casas, depois de prontas, eram semelhantes. Olhando do lado de fora, as duas estavam sobre a terra, as duas estavam prontas, com telhado, com paredes. Olhando as duas do lado de fora, eram semelhantes. Então o segundo homem, que não se preocupou em cavar uma alicerce, em firmar sua casa sobre a rocha, ele também levantou ali a sua casa, e ela aparentemente era igual à primeira, que foi alicerçada sobre a rocha. O Senhor Jesus nos ensina, trazendo uma aplicação na nossa vida pessoal. Assim é na vida cristã, assim é na vida do que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus. A pessoa olhando do lado de fora, aquele que ainda não professou uma fé, que ainda não crê na palavra de Deus, ele diz assim, não, é tudo igual. A vida daquele que não teme ao Senhor, a vida daquele que não anda segundo a vontade do Senhor, é semelhante, igual, às vezes aparentemente até melhor do que aquele que está seguindo ao Senhor Jesus. Os dois vão, trabalham, acordam cedo, deitam tarde, os dois festejam, viajam, aproveitam o feriado. Aparentemente a vida dos dois são iguais,
olhando externamente, olhando do lado de fora, a vida dos dois são iguais. Biblicamente falando, aquele versículo que diz assim, é aquela falsa sensação de bem-estar. A falsa sensação de bem-estar é que traz o sofrimento, é que traz a destruição. O homem, ele olha para a sua vida, ele diz assim, não, eu não tenho vida com Deus, eu não estou buscando Deus, mas eu olho para a minha vida, é semelhante à dos demais. Não, a minha vida está igual, um dia também eu vou para o céu, todos nós vamos para o céu, e ele então acha que a sua vida está de bom tamanho. Assim também, quando construíram aquelas duas casas, o Senhor Jesus ensina que, olhando externamente, do lado de fora, as duas aparentemente eram iguais. A diferença estava onde? Nos alicerces, onde ninguém vê, assim na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, assim na vida cristã. Aparentemente a vida de todos são iguais, mas a diferença está onde? Nos alicerces. É quando o homem tira um tempo para dobrar os seus joelhos, para confessar os seus pecados, para reconhecer que precisa do Senhor, que é um pecador, que é um perdido e precisa da misericórdia de Deus, que precisa ser alcançado pelo Senhor e precisa do favor de Deus. E ele então se rende a Deus, não como merecedor de algo, de salvação, mas como um pecador arrependido, em quebrantamento, em contrição, e ele se coloca diante de Deus. Ele gasta um tempo para o Senhor, para as coisas do Senhor. Para o mundo, quando olha para um cristão, ele acha que ele está perdendo tempo, que ele está ficando ali bitolado, que ele está ficando ali, é um certo fanatismo, é uma certa engano, a pessoa está perdendo o tempo dela. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que gastou um tempo para com Deus e as coisas do reino de Deus, aquele que abriu profunda vala até chegar sobre a rocha, é aquele que não mediu esforços para agradar o Senhor, para se colocar segundo a sua vontade. Então ele está dizendo que um dia o juízo vai bater. Quando fala que o rio veio e se arrojou contra a casa, um dia o juízo vai bater a nossa porta. O rio que vem arrojar contra a vida cristã, um dia o juízo de Deus, um dia todos nós vamos estar diante do Senhor e Deus vai dizer assim, o que você construiu, o que você fez, sobre o que está alicerçada a sua vida? Você traz as vestes nupciais, como aquela parábola diz, você foi lavado pelo sangue de Cristo, você tem um sinal, você tem um selo, você tem a marca de Deus, o Espírito Santo, sobre a sua vida, você tomou a sua cruz e caminhou após o Senhor Jesus, seguiu os passos do nosso Senhor Jesus. Então a palavra de Deus ela é bem clara e ela nos exorta, ela nos desperta, para que um dia nós não venhamos ser tomados de surpresa, para que um dia nós não venhamos dizer assim, Senhor, eu não sabia, Senhor, eu fiquei, Senhor, eu quero entrar no teu reino, eu quero desfrutar do teu reino, eu quero participar das coisas do Senhor, mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que me chamais? Está aqui no começo, no versículo 46 de Lucas 6, ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Mas não há uma obediência, não há uma fé, não há uma entrega, quer dizer, uma vida cristã sem entrega, uma vida cristã sem renúncia, uma vida cristã sem conversão, isso não leva o homem a lugar nenhum. Uma vida cristã sem tomar a cruz, isso não leva o homem a lugar nenhum. Uma vida cristã sem regeneração, sem transformação. O homem, quando ele é alcançado por Cristo, ele é regenerado, ele é transformado. A velha criatura já não existe mais, hoje é a nova criatura, moldada, regenerada, transformada, a imagem de Cristo, um pecador ainda assim, mas não mais escravo dele, não mais vivendo sob o domínio do pecado, não vivendo mais sob o domínio de Satanás, do diabo, das suas hostes, dos seus demônios, já não é mais escravo da sua carne, não é mais escravo das coisas passageiras desse mundo. Por quê? Porque ele encontrou Cristo Jesus, ele foi regenerado, foi transformado. O Senhor Jesus lavou dos seus pecados, o perdoou, e hoje o propósito dele é justamente agradar o Senhor. O propósito desta pessoa é justamente andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus. E eu quero convidar você, que porventura ainda não se rendeu a Ele, que hoje é um excelente dia
Hoje é uma excelente oportunidade para que você possa olhar a sua vida e fazer e reconhecer que precisa do Senhor, se entregar a Ele, se render a Ele, fazer uma aliança com Ele, confessar os pecados, entregar a tua vida ao nosso Senhor Jesus. Abrir mão de muitas coisas que talvez você tenha carregado na sua vida e isso não tenha acrescentado nada. Aliás, isso só tem te separado de Deus, só tem te afastado de Deus. Veja que o Senhor Jesus, Ele não nos obriga a seguir o caminho dele, porque o homem, quando Deus criou o homem, Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu para o homem a livre escolha. O homem trilha o caminho o qual ele decide, o homem escolhe o caminho o qual ele vai decidir. Veja que o convite é de Deus, Ele faz o convite. O Senhor Jesus não te obriga a segui-lo, mas o homem também tem que ter a consciência de que toda atitude que nós tomarmos, todas as escolhas que nós fizermos, vai trazer consequências na nossa vida. É quando Deus ensina um princípio na Bíblia, que é o princípio da semeadura. Ele diz assim, a semeadura, o semear é opcional. Nem todos são obrigados a semear, porque é uma opção de cada um. Mas ele diz, ele nos ensina nesse princípio bíblico, a colheita é obrigatória. Nem todos são obrigados a semear, mas todos vão colher. E aquilo que nós semeamos, aquilo que nós colhemos, nós vamos colher na nossa vida. Então o convite de Deus nessa noite, que você venha semear boas sementes, que você venha semear num bom caminho que é Cristo Jesus, para que possa estar colhendo bons frutos, para que possa desfrutar dos frutos do Senhor, para que possa, quando o Senhor diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que possamos desfrutar dessa abundância de Cristo, que é a paz na nossa alma, a paz no nosso coração, que é uma certeza dentro de nós da salvação, de vida eterna, que o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados, já não há mais acusação, o acusador já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque fomos justificados, fomos reconciliados através de Cristo Jesus. Ali na cruz Ele morreu e ressuscitou, deu o sangue dele por nós, Ele nos comprou, Ele pagou o preço por mim, por você, por cada um de nós. Então o Senhor Jesus, Ele quer nos fazer desfrutar dessa vida abundante, dessa abundância que somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós podemos ter. E que essa palavra nesta noite, ou nesta manhã onde você está, o Senhor possa nos encorajar e nos despertar, para que venhamos olhar a nossa vida e trilhar um caminho de vitória, trilhar um caminho onde nos leve até Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. Essa casa alicerçada na rocha é uma vida alicerçada na palavra do Senhor Jesus, e a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade absoluta, não há outra verdade. Esta é a única verdade absoluta, é a palavra de Deus, é Deus cuidando de nós, é Deus zelando de nós, é Deus nos convidando. Saiba que Deus pode hoje mudar a tua história, Ele pode hoje começar a escrever uma nova história na sua vida. Talvez tenhamos pessoas que nos acompanham agora e ouvem essa palavra, esse comentário da palavra de Deus, e você tem experimentado apenas o lado oculto, o lado escuro da vida, é o sofrimento, é a dor, é a angústia, é a miséria, é o fracasso. Mas saiba que Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te fez, não para o sofrimento, Deus te fez para viver uma vida em comunhão com Ele. Não que nós não venhamos enfrentar problemas, passar lutas nesse mundo, isso faz parte na trajetória humana, mas muitos estão vivendo a vida escrava de Satanás, escrava ali das suas hostes malignas, escravas do sofrimento que Satanás traz na vida do homem, colocando ali a falta de paz, a destruição, roubando a fé, roubando a esperança. Pessoas que já não têm mais coragem de caminhar, já não têm mais coragem de lutar, já não têm mais sonhos. Pessoas que abandonaram os seus sonhos, elas olham para a sua vida e dizem assim, não, o que acontecer tá bom, não, tá bom. E às vezes até elas se escolhem alguma coisa e dizem, não, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples, para mim está tudo bom, eu não tenho grandes sonhos, eu não quero ficar rico. E nem Jesus te convida a ficar rico, mas o Senhor Jesus te convida a desfrutar de uma vida dele. E quando nós estamos em Cristo Jesus, isto acompanha, isto faz parte. A paz de Cristo nos alcança, e essa paz
nos traz força. A Bíblia fala lá em Gálatas 5 do fruto do Espírito Santo. E eu vou falar alguns aqui, o qual você vai entender o que é essa vida de paz que Jesus nos dá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que muitas pessoas, ela olha a vida dela, ela não tem domínio, ela não tem alegria, ela não tem paz. Ela quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. Ela não consegue suportar as aflições, ela não consegue ser fiel nem a Deus, nem a palavra, nem no casamento, ela não consegue ser fiel a nada. Então veja que o fruto do Espírito Santo, o fruto dessa paz, que é Cristo Jesus, vai refletir na nossa vida. E quando a Bíblia fala o fruto do Espírito Santo, é o Espírito Santo dentro de nós. Então nós temos alegria, não é alegria temporal do mundo, mas alegria que vem de Deus. Alegria em meio às aflições, às tribulações, a nossa alma ela se alegra, nossa alma ela se encoraja. Nós temos paz em meias lutas, paz em meias tribulações. Nós vamos ter paz, nós vamos ter gozo na nossa alma, nós vamos ter uma vida em comunhão com Deus. O Senhor Jesus, Ele nos convida, então que nesta noite essa palavra seja um despertar de fé ao seu coração. Você talvez longe, afastado, desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus quer te convidar e te trazer para que você possa desfrutar daquilo que um dia talvez você já viveu com Ele. O Senhor quer te despertar, você voltar a viver os seus melhores dias com Cristo Jesus. A sua vida que você vive hoje, de sofrimento, de dor, e muitas vezes achando que Deus o abandonou, que Deus não existe. Não, Deus existe e Ele não te abandonou. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão surdos, para que Ele não possa ouvir, nem estender as mãos para nos socorrer. E a palavra de Deus fala que ainda que o pai, uma mãe abandone o seu filho, ainda que uma mãe viesse abandonar o filho, algo que é para ser impossível, mas Deus diz assim: ainda que uma mãe abandone o filho, eu jamais o abandonarei. Você talvez se encontra se sentindo abandonado por todos, pelo mundo, pela família, pelos amigos. Você olha nesse momento da sua vida, você não enxerga ninguém, nenhuma mão estendida, mas saiba que a mão do nosso Senhor sempre está estendida para nos socorrer, para nos livrar. Pastor, o que eu faço? É tempo de reconhecer que precisa de um socorro, que precisa de um Salvador, de um libertador. É momento de você reconhecer que precisa que Deus possa guiar, dirigir a sua vida. É o tempo onde nós dobramos os nossos joelhos como sinal de reconhecimento da dependência dEle. É onde nós abrimos os nossos lábios, a nossa boca, e nós então confessamos a Ele a nossa dependência, os nossos pecados. Falamos: Senhor, eu quero aceitar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar nos teus caminhos. Saiba, amigo, amiga, que o fracasso não foi um propósito de Deus para o homem. Deus, quando criou o homem, nós vemos isso lá no livro do Gênesis, que é o livro da criação. Nós somos criacionistas, nós cremos na criação. Deus criou o homem e a palavra de Deus é bem clara. Quando Deus fez o homem, viu Deus que era muito bom. E quando Deus criou o mundo, os animais, a terra, disse para o homem assim: ide e sujeitai a terra, ide e dominai sobre a terra. Então o homem foi criado por Deus para viver uma vida em comunhão com Ele, mas muitas vezes hoje vivemos o contrário. O homem, ao invés dele dominar, dele sujeitar a terra, ele tem sido dominado pelos vícios, pela miséria, pela vergonha, pelo fracasso, pelos problemas na vida financeira. Muitas vezes a pessoa tem uma vida financeira abastada, mas não tem uma família. Ela tem uma vida financeira boa, mas não tem uma saúde. Ele pode pagar o melhor restaurante da cidade, mas ele não pode ir porque ele tem uma enfermidade lá no estômago e não pode comer. Então veja que muitos estão vivendo uma vida de fracasso, de dor, de humilhação, mas saiba que Deus pode mudar essa história. O Senhor Jesus pode mudar essa situação. É nós o buscarmos. Deus te separou, Deus te chamou, Deus te escolheu para a vitória, para fazer de você um vencedor. Lá em Coríntios 15, fala que Jesus nos conduz em triunfo.
O Senhor Jesus quer que nós venhamos ser conduzidos por Ele, mas em triunfo, para triunfar como Ele triunfou. Que venhamos ter o bom perfume de Cristo. Perfume quando nós passamos, onde nós vamos, ninguém vê o perfume, mas sente o aroma. Assim aquele que está em Cristo Jesus. O mundo pode não ver Jesus, mas vai ver o exalar de Cristo através de nós, porque Ele vai nos alcançar, vai nos transformar. E o convite de Deus nesse dia é que você possa se reconciliar com Cristo Jesus, é que você possa se voltar para Jesus, é que você possa hoje firmar um propósito de entregar a tua vida, os teus caminhos ao nosso Senhor Jesus, de você se render a Ele e falar: Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, e eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Se porventura você conhece a palavra, estava longe, afastado, desviado, o Senhor Jesus não está olhando a quantidade de pecados. O Senhor Jesus está pronto para derramar a misericórdia dele sobre a sua vida, te lavar, te purificar, te perdoar, lançar no mar do esquecimento e te escrever uma nova história a partir de hoje. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Lemos na Bíblia, se eu não estou errado, em João 7, Evangelho de João 7, quando a Bíblia fala que uma mulher, deixa eu achar aqui, Evangelho de João, deixa eu achar ele aqui, aquela mulher que foi levada até o nosso Senhor Jesus, aquela mulher que foi pega no flagrante, João 8, a mulher adúltera, a mulher que foi pega em flagrante adultério. Veja que a religião não pôde fazer nada por ela. Todos os homens ali, a cidade toda, com as pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la, porque a religião assim dizia. Quer dizer, eles não perdoavam a pessoa, ela não seria perdoada, ela não seria transformada, ela não seria salva, ela seria condenada e morreria. Essa é a religião. Mas o Senhor Jesus ali mostrou, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor Jesus ensinou sobre a misericórdia de Deus, porque Ele é um Deus de novos começos. Ali naquele dia o Senhor disse: eu também não te condeno, eu não te condeno. Senhor, cadê os teus acusadores? Foram embora, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O Senhor Jesus ali escreveu uma nova história, porque Ele é um Deus de novos começos. Ele quer hoje fazer uma nova vida, um novo começo na sua vida, e tem poder para mudar, para transformar a sua vida, restaurar o seu casamento. Talvez o que tem roubado a sua paz, o que talvez tem tirado a sua paz, o que tem rodeado a sua vida, o que tem sido talvez a causa da sua angústia. Muitas vezes existem os ladrões de paz, aquelas situações que acontecem, que sucedem, que vêm justamente para roubar nossa fé, para roubar nossa paz, para tirar nossa paz. Saiba que o Senhor Jesus pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele disse, eu repito, ele disse, o Senhor Jesus: a minha paz eu vos dou, não a dou como a dá o mundo. A paz do mundo ela é momentânea, por um momento. Quando as coisas estão bem, aparentemente a pessoa tem paz. Quando as coisas entornam o caldo, quando as coisas desandam, o homem se perde, o homem não dorme, ele perde o sono, ele fica angustiado, ele vai para o fundo do poço, para o buraco. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá, mesmo em meio às tribulações, quando a palavra de Deus fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de Jesus, é o Espírito Santo nos encorajando a nos refugiarmos nele, a buscarmos essa comunhão com ele, de nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida nele, em Cristo Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Deus, ele nos convida, nós nos rendemos a ele. Se porventura você está a primeira vez, seja bem-vindo. Se já participa conosco, compartilhe com os seus amigos aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas também possam estar sendo alcançadas através da palavra, possam estar sendo encorajadas a buscar o Senhor. Eu gostaria
de orar com você, está aqui comigo o nosso livro de oração, e eu gostaria de estar orando com você, pedindo ao Senhor Jesus que abençoe a semana que se inicia, que venhamos hoje, segunda-feira, aqui no Japão, já é noite, são 20 horas e 40 minutos, 8h40 da noite no Japão, mas que o Senhor venha abençoar esta semana que já se iniciou, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas, uma semana que o Senhor possa ir à frente e abrir as portas na sua vida. Você talvez tenha uma causa presa, um processo, talvez você está empreendendo algo, projetando algo, portas que estão lá para se abrirem, então estaremos orando para que o Senhor possa estar indo à sua frente. E tudo aquilo que você tem projetado, que você tem empreendido, que o Senhor Jesus abençoe toda a obra das suas mãos, todo o trabalho das suas mãos, que em tudo aquilo que você fizer, que o Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida, e que a nossa vida, minha, sua vida, nossa família, nossa casa, seja para glorificar ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse dia e pedir que Ele abençoe a semana que se inicia. Pai amado, Deus querido, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que acompanham essa transmissão, esta live, cada nome do livro de oração. Meu Deus, que sejam visitados, alcançados, transformados, curados, libertos, livres de todos os flagelos, de tudo que oprime, que sejam quebrados todos os grilhões. Pai, nós consagramos essas vidas ao Senhor e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre a casa, a família, o casamento. Meu Deus, vai à frente do teu povo e abre portas e dá vitória, Senhor. Que tudo na vida de cada um deles seja para a glória do teu santo nome. Nós aqui te damos graças. Eu peço, abençoa a tua igreja, tua obra, especialmente oramos aqui pelo Japão, aqui na província de Mieken, Suzuka. Abençoa esta nação, os teus servos, Pai. Levanta trabalhadores, traz trabalhadores, Senhor, unge os teus servos, que sejam boca do Senhor, instrumentos do Senhor, Pai, de bênção na vida das pessoas. Nós aqui, ó Deus, consagramos tudo a Ti e aqui nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus, louvado seja Deus. Daniela, por favor, coloque aí o site da igreja, www.igrejafiladelfiajp.org. É possível a Daniela aí de Paulínia, por favor, Daniela, coloque aí para quem estiver assistindo, puder. Vanessa também está aí. Vanessa, é possível? www.igrejafiladelfiajp.org é o site da Igreja Filadélfia, aqui no Japão, na cidade de Suzuka. E também tem o nosso WhatsApp, você pode estar entrando em contato, um nome para oração, uma orientação pastoral, é o Japão, mais 81 90 17 20 40 88, mais 81 90 17 20 40 88, é o WhatsApp do pastor José aqui no Japão. Você pode estar entrando em contato, se precisar de uma orientação pastoral, de uma palavra de encorajamento, de fé, uma dúvida, nós estaremos aqui prontos para ajudá-lo. Qualquer horário, você pode estar ligando, pode estar enviando uma mensagem, nomes para oração, se você deseja colocar o nome de um familiar, de um ente querido na oração, ou escreve aqui na barra de conversa, aqui pelo Facebook, ou também pode enviar pelo WhatsApp. Vou repetir o site, www.igrejafiladelfiajp.org, e também o WhatsApp do pastor José é o mais 81 90 17 20 40 88. Amém? Olá, João Batista Magalhães, bom dia família, família está em peso hoje aqui, Daniela, Vanessa, João Batista, toda a nossa família também da fé e a família de sangue também lá do Brasil está acompanhando aqui hoje a nossa transmissão. Todos os demais também que acompanharam, Dona Vânia Morinaga aqui de Suzuka, Reinaldo Melão lá da Europa,
Quem mais aqui? Vanessa, isso, Marília Moraes, também, Silveira, assistindo aqui, acompanhando. A paz a todos, que Deus abençoe aí a sua vida grandemente. Um forte abraço a todos os irmãos da fé lá da cidade, lá em Goiânia. Obrigado, Vanessa. A Daniela ouviu aí, não entendeu, porque não colocou, ela deu um amém, mas não colocou o site. Mas obrigado. www.igrejafiladelfiajp.org. Você pode ali acessar, tem lá a palavra do pastor, tem lá o que está acontecendo na igreja, conhecer a igreja, o trabalho, a obra aqui no Japão. Você pode sair acessando. E também o WhatsApp do pastor José aqui no Japão. Compartilha aí, seja no Facebook, seja aí nas redes sociais, para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas também com a palavra da fé. Amém? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos grandemente. Uma semana de bênção a todos vocês. Fiquem com Deus.